Recentemente, eu, Guilherme, resolvi compartilhar a minha estratégia de investimentos em Bitcoin. Muita gente não gostou, pois gostaria de investir também em altcoins. E se eu te falar que a melhor equipe de trading do Brasil disponibiliza uma estratégia que pode potencializar a sua carteira com altcoins? É isso mesmo, potencializar. Digo mais, a minha equipe está 100% focada em trazer as criptomoedas certas nos momentos ideais e 100% de automação. É isso mesmo, você não precisa fazer nada. Na verdade, uma coisa, clicar no botão aqui embaixo para saber mais. Olá, criptomaníacos! O consenso geral entre os analistas é que a capacidade de incorporar nova liquidez ao mercado cripto foi prejudicada por uma repressão dos reguladores dos Estados Unidos aos bancos que fornecem serviço de criptomoedas. Entre esses bancos, entre esses fundos que permitem a entrada de capital tradicional para dentro do Bitcoin, nós temos a famosa Grayscale. E ela está numa briga com a SEC, a CVM dos Estados Unidos. O que está acontecendo para essa briga rolar até hoje? A Grayscale vem há muito tempo tentando lançar um ETF de Bitcoin, um fundo que permita aos investidores do mercado tradicional comprarem Bitcoin como se fosse ação, né? Ou seja, uma facilidade enorme. Vai lá, pega 0,5% de um fundo de aposentadoria, 0,5% de um fundo qualquer de investimento e compra a coisa real, o Bitcoin de verdade e não algo atrelado ao Bitcoin. E a SEC vive embarreirando, vive proibindo que isso aconteça por diversas desculpas esfarrapadas. Ela permitiu esse ETF para futuros de Bitcoin, ou seja, um mercado extremamente especulativo e que, na visão dela, é negativo para o preço do Bitcoin, mas não para um ETF de Bitcoin real, que poderia fazer com que um fluxo rápido de entrada de dinheiro no mercado realmente se convertesse para o Bitcoin, para coisa real, ajudando num pump enorme de preço. Na minha visão, a SEC está boicotando uma possível alta do Bitcoin quando o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, mudar a sua tendência de aumento de taxa de juros para queda da taxa de juros. Isso faria com que um fluxo enorme de dinheiro do mercado tradicional migrasse para dentro das criptomoedas, né? Para o mercado de risco em geral, mas a gente sabe que em criptomoedas o pump, né, a subida é muito mais violenta e quando tem a subida violenta atrai ainda mais dinheiro de investidores do varejo. Ao contrário do último pump que a gente teve, que levou aí o mercado cripto para cima de $1 trilhão, um próximo pump dessa magnitude levaria para, quem sabe, $10 trilhões. Então, é algo muito arriscado para governos que não conseguem controlar esse ativo. Qual a forma de você controlar? Fecha as portas. Não permite que esse dinheiro consiga entrar no mercado cripto de forma tão fácil. Então, se é proibido ter um ETF de Bitcoin, vai ser muito mais complicado para esses fundos de investimento americanos, esses fundos de pensão, esses fundos de aposentadoria, comprarem Bitcoin. É necessário um processo muito mais complicado, é necessário que sejam investidores muito mais qualificados para realizar compra de Bitcoin. E dessa forma, o governo americano consegue embarrear essa alta dos criptoativos. Ela acontece, mas não com a mesma magnitude que aconteceria caso fosse muito fácil para o mercado tradicional comprar Bitcoin, ter exposição ao Bitcoin como tem, por exemplo, ao mercado acionário. Agora, está na justiça, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A matéria explica aqui que a batalha legal será diante de um painel de 3 juízes em Washington e tem grandes implicações para a indústria cripto, porque pode abrir caminho para ETFs semelhantes, alimentando uma grande expansão do mercado, tornando ainda mais fácil para os investidores, pessoa física, apostarem no sucesso ou fracasso de ativos digitais. É justamente o que a SEC está tentando impedir e o que os juízes aqui vão avaliar se isso é justo ou não. Um resultado favorável à Grayscale aqui pode fazer com que o preço do Bitcoin e de outros criptoativos disparem, porque é muito óbvio o que vai acontecer. Esse fluxo de dinheiro vai entrar pesado na hora que o Banco Central dos Estados Unidos reverter a tendência na taxa de juros. Então fiquem ligados nessa disputa entre Grayscale e SEC lá nos Estados Unidos. Enquanto a SEC sufoca o Bitcoin e as criptomoedas, não permitindo entrada de novo dinheiro, o que a gente observa no gráfico diário é isso aí que está na tela, o preço caindo, né?
E é preocupante, pessoal, está em $22 mil agora, exatamente o preço do Bitcoin, como vocês podem ver no gráfico. E a preocupação é o rompimento deste suporte, desta linha azul aqui, que é a média móvel de 50 dias. A gente percebe que o preço, quando iniciou essa subida lá no fundo do poço, ele rompeu justamente essa linha, né? Ele ficou acima da média de 50 períodos e subiu. E agora ele foi para baixo dessa média. E por que isso é relevante? Vamos observar o que aconteceu nas outras oportunidades onde tivemos esse rompimento para baixo da média de 50 períodos, tá? As últimas vezes que isso aconteceu, né? Como vocês podem notar, em todas elas tivemos uma queda aqui bem grande no preço, né? Ao redor de 10%, tá vendo? Primeira vez aqui, ainda em agosto do ano passado, caiu 10,2%, depois em setembro caiu praticamente 10% aqui, ao romper para baixo da média. Novamente aqui em novembro de 2022, rompeu e caiu novamente ao redor de 10%. E agora a gente está numa queda aqui ao redor de 5%, né, um pouco acima disso no momento, e também caminhando para uma queda maior. E a gente perder suportes importantes aqui neste gráfico, como por exemplo aqui na região dos $21 mil, percebem que tem toda essa região aqui e essa região aqui atrás que seguram, né, que formam um suporte importante para o preço. Se a gente perde, por exemplo, os $21 mil, a tendência é que o preço sangre ainda mais, voltando para regiões aqui embaixo, né, nessa região entre 18 e 19 mil dólares provavelmente. Então, fiquem ligados no preço, tá? E também nessas questões que eu trouxe para vocês entre a disputa da SEC e da Grayscale.